Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, estamos dando início à nossa live. Que dia é hoje? Dia 17 de maio de 2020. Eu sou o pastor Marcelo Lanza, pastor da comunidade evangélica Reconstruir. Estamos aqui no bairro de Anchieta, Rio de Janeiro, Avenida Nazaré 1662. Eu quero convidar você, enquanto você abre a sua Bíblia no Salmo 24, você vai folheando sua Bíblia e, se possível, fazer um convite para pessoas poderem participar com a gente através do Facebook, na nossa live, momentos de louvor, momentos de oração, onde traremos uma ministração de uma palavra curta, mas abençoadora para a sua vida. Achou aí Salmo 24, o Salmo do rei Davi, a vinda do rei da glória. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor, poderoso nas batalhas. Levantai, ó portais, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. O Salmo 24, ele traz no seu escrito uma conduta de vida para que eu e você, para que nós possamos habitar, viver com Deus. Ele fala em coração e mão limpa, ele fala naquele que se entrega, ele fala naquele que confessa o senhorio de Cristo, de Deus, no caso aqui de Deus. E ele diz para que eu e você possamos nos posicionar de cabeças erguidas na presença do único e digno, do Senhor, do nosso Criador, aquele que fez toda a terra, aquele que é dono de todas as coisas. Nada, absolutamente nada está aquém aos olhos de Deus, absolutamente nada está passando sem que Ele saiba. Ele é o Senhor, Ele é o Criador. Então que nessa noite você possa ter o coração e a sua mente limpa, para que o poder de Deus possa emanar em você e através de você. Senhor, nessa noite nós estamos entrando na casa de pessoas. Nós queremos te pedir, Senhor, que tudo aquilo que venhamos a executar aqui nesse lugar, toda a canção, todo o louvor, que toda a oração, que a ministração da palavra, tudo seja feito para a manifestação do teu poder e da tua glória. Nós queremos te pedir nessa noite, Pai, em nome de Jesus o Cristo, que haja cura, que haja libertação, que haja, Senhor, manifestação do teu poder e da tua glória, que haja salvação nesta noite, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Combate meu, eu preciso de um milagre, só o Senhor pode fazer.
farei o que for preciso para que ouça minha voz. Filho de Davi, socorre-me. Sem ti eu sou tão frágil, a tua mão me sustenta de pé. Mesmo que tudo se acabe, ainda me resta a fé. Porque eu não posso fazer, tu pode. A mudança que eu preciso, tu pode. O milagre que eu espero, tu pode. Senhor, vem me socorrer. Meu milagre, Senhor, eu não consigo. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abro as mãos para receber. Como Bartimeu, eu preciso de um milagre. Só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso para que ouça minha voz. Filho de Davi, socorre-me. Sem ti eu sou tão frágil, a tua mão me sustenta de pé. Mesmo que tudo se acabe,
O meu maior prazer é estar em tua presença e prostrado aos teus pés, te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Eu ouço a tua voz e sinto o teu poder aqui. Quero mais de ti, Senhor, do teu poder e tua ação. Eu ergo as minhas mãos e clamo, derrama a tua glória, derrama a tua justiça, Senhor. Não dá o meu maior prazer é estar em tua presença e prostrado aos teus pés, te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. A tua voz e sinto o teu poder aqui. Quero mais de ti, Senhor, do teu poder e tua unção. Eu ergo as minhas mãos e clamo, derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser, os rios desse amor. Derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser, os rios desse amor. Ei, sabe esse louvor que acabamos de entoar ao nosso Deus? Pedimos para que Deus derrame a sua glória sobre nossas vidas. Pedimos para que Deus derrame a sua glória sobre a nossa casa, sobre o nosso casamento, sobre tudo aquilo que nós fazemos, em nome de Jesus. Só que a pergunta que não quer calar nesta noite, neste domingo de adoração ao nosso Senhor: será que verdadeiramente o nosso prazer está em meditar na palavra do Senhor de dia e de noite, como diz em Salmos 1? Então cantamos nesta noite que o nosso maior prazer é estar na presença do Senhor. E estar na presença do Senhor significa não somente vir à igreja. Estar na presença do Senhor não significa só orar em sua casa. Estar na presença do Senhor não é somente dizer que é servo, dizer que é serva. Estar na presença do Senhor é meditar na sua palavra de dia e de noite. Estar na presença do Senhor é obedecer a sua voz e os seus mandamentos.
Estar na presença do Senhor é obedecer os seus estatutos. Irmão, a Bíblia diz que nós devemos seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, que nesta noite, você que está nos assistindo, permita-se que Deus entre na sua casa nesta noite. Permita-se ser usado por Deus nesta noite. Que o seu prazer, que o meu prazer, que o nosso prazer seja verdadeiramente adorar ao nome do nosso Deus, louvar o nome do nosso Deus, entregar a nossa vida nas mãos do Senhor. Porque Deus está à procura dos verdadeiros adoradores de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então cante comigo mais uma vez e peça para que Deus entre nesta noite. Aleluia! Noite o Senhor possa encher o teu ser com a sua presença. Que o Senhor verdadeiramente possa encher o teu coração e a tua vida com os frutos do Espírito. Amém. Porque nenhum de nós estaríamos aqui hoje se não fosse permissão do nosso Deus. A sua palma louva ao Senhor nesta noite. Glória a Deus. Em nome de Aleluia. Jesus. Amém. Que graças te damos, Senhor. I
Louvado seja o nome do Senhor. Sempre há tempo de novo amanhecer. Não pense que tudo está perdido. A questão é recorrer aonde, recorrer a quem. E eu quero falar um pouco sobre isso. Eu não pedi para eles cantarem essa canção, mas temos vivido dias difíceis. Temos vivido dias de necessidades de orientações, de respostas. Temos vivido dias em que precisamos ser orientados, direcionados. Eu queria fazer uma pergunta para você nessa noite. O que é Deus para você? Você pode pensar, o que é Deus? Quem é Deus? Eu queria compartilhar com você uma mensagem muito conhecida, que o salmista Davi declara no Salmo 23. Eu li o Salmo 24, eu quero convidar você a ler comigo o Salmo 23. Eu vou ler o Salmo e depois a gente vai falar um pouco sobre isso. Salmo 23. Você convidou alguém? Você mandou a mensagem para alguém aí para participar? Na hora que eu estava ali ouvindo ali, eu não sei se ela está ali ainda, mas a Vilmazinha estava ali. Vilma, Deus abençoe você, meu amor. Salmo 23. O salmista, ele vai dizer assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Eu queria fazer algumas observações sobre o Salmo 23, que talvez vá ajudar você a identificar quem é Deus, ou quem Deus precisa ser na sua vida. A necessidade não é dele, a necessidade não é de Deus, a necessidade é minha, a necessidade é sua, a necessidade é nossa. Nós é que precisamos entender e identificar quem é Deus. Você pode? Você conseguiu pensar em Deus, quem é Deus? O salmista, é interessante que o salmista Davi, ele poderia ter falado sobre vários assuntos para fazer uma identificação de quem era Deus para ele. Ele era um homem de guerra, ele poderia ter falado sobre um general, sobre um senhor de guerra, mas o interessante é que a profissão de raiz de Davi era ser pastor. Então Davi vai começar a falar no Salmo 23 de algo que ele muito entendia, de algo que ele muito conhecia. Quando ele vai trazer uma comparativa, quando ele vai trazer uma ilustração de quem é Deus para ele, ele se coloca na posição de ovelha, porque ele conhecia a ovelha, e ele coloca Deus na posição de pastor, porque ele sabia o que era ser pastor.
é interessante que ele tem um referencial para falar daquilo que ele conhece. O salmista vai começar a falar sobre o assunto que ele domina. Ele começa a trazer dentro da dissertiva do Salmo 23 aquilo que ele conhece, aquilo que ele domina. E é interessante que ele começa a declarar a confiança, o credo, a fé dele, porque ele começa dizendo no Salmo 23: o Senhor é o meu pastor. Davi, nesse momento, ele deposita toda a confiança como ovelha na mão daquele que deve cuidar da sua vida, do pastor. Ele, como bom entendedor do trabalho de pastorear uma ovelha, ele, sabedor de tudo aquilo que ele fez enquanto lá no campo, cuidando e pastoreando a ovelha de seu pai, Davi vai falar sobre aquilo que ele entende. Ele pode muito bem, ele entende muito bem o que é ser pastor. A história relata que ele enfrentou um urso, enfrentou um leão, enfrentou animais para poder defender a sua ovelha, a ovelha de seu pai. Ele sabe o que um pastor de verdade faz pelas suas ovelhas. E agora ele se coloca como uma ovelha. E ele declara: o Senhor é o meu pastor. Você poderia essa noite dizer quem é Deus para você? Você pode essa noite encher a sua boca, abrir a sua boca, você pode encher os seus pulmões e declarar que o Senhor é o teu pastor? Você pode dizer de verdade que você é uma ovelha aos cuidados do senhorio desse pastor? Você pode afirmar nessa noite que Ele é o teu Jeová Rafá? Porque nós vamos ver aqui atributos de Deus, os nomes que Deus tem através daquilo que Davi começa a falar entre ser pastor e ser ovelha. Então o primeiro nome que eu encontro aqui é Jeová Rafá, que é que Deus é meu Senhor. Você pode anunciar: Ele é o teu Senhor, Ele é o teu Rafá, Ele é o teu Jeová Rafá. Ele começa falando: o Senhor é o meu pastor. E ainda no Salmo, no versículo 1, ele diz assim: nada me faltará. Ele entendia muito bem da condição, ele entendia muito bem na necessidade das ovelhas. Então Davi agora, como a boa ovelha que corre para os pés do seu Senhor, que vive andando ao lado do seu pastor, ele vai dizer: olha, Ele é o meu provedor, Ele é o meu Jeová Jireh, Ele é aquele que vai trazer para mim tudo que eu preciso. Ele agora começa a dizer e afirmar que o Jeová Jireh, o provedor, aquele que cuida de mim, o Senhor provedor, Ele é o meu Senhor e Ele é o meu provedor, Jeová Rafá, Jeová Jireh. Você pode dizer essa noite que Ele tem sido o seu provedor? Você pode afirmar nessa noite que Ele é teu Senhor e Ele é aquele que tem provido todas as coisas para a sua vida? Ou você ainda anda confiando em carros e cavalos, em governos? Você ainda anda confiando na força do seu braço? Você precisa se posicionar como ovelha nessa noite. Você precisa olhar para o Senhor como o pastor, o único e suficiente pastor da sua vida, para que Ele venha ser o Rafá e o Jireh, para que você venha depender
depender dele, para que nada venha te faltar. São características que nós vamos encontrando no Salmo 23. Ele continua e ele fala assim: ele me faz repousar em pastos verdejantes. A dado momento da vida da ovelha, depois de buscar a ovelha e conduzir a ovelha ao pasto, ele coloca a sua ovelha ao descanso, ao resguardo, ao cuidado. É o Jeová Shalom, o Deus de toda a paz. Você pode dizer que, mediante a toda a circunstância que temos vivido, Ele tem sido o Deus da tua paz? Você pode dizer que Ele tem conduzido você a lugar de descanso? Ou você anda se descabelando em meio a tudo que tem visto, tudo que tem ouvido? Você tem sido roubado de si mesmo, você tem sido roubado da paz, você tem sido levado a pensamentos e sentimentos que não são em descansar no único e suficiente, no Jeová Shalom, no Deus de paz, o Deus de descanso. Você precisa mudar as características relacionais. Você precisa mudar a forma de enxergar Deus. Ele precisa ser na sua vida mais do que um Criador. Ele deseja, é o desejo do coração de Deus, é o meu desejo, precisa ser o seu desejo, e em que Ele venha a ser o Rafá, o Jirê, o Shalom, o Deus de toda a paz. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma. Porque Davi, no versículo 3, fala em alma refrigerada? Porque ele tinha a convicção que Deus, que Jeová era o curador. Ele tinha a convicção de que Deus poderia alcançar o íntimo da alma dele e curar a alma dele. Você tem sido permissivo em que Deus venha a ser o Deus que cura a alma? O Deus que sara a alma? O Deus que habita em meio a pensamentos e sentimentos? Ele tem sido o condutor da sua alma, a cura? Eu estava falando ontem com uma pessoa sobre as circunstâncias da vida. Muitas vezes, fatos e acontecimentos aplacam a nossa alma de tal forma que as circunstâncias passam, os dias se vão, tudo muda, mas a alma fica ferida. Existem neste momento almas necessitadas em ser alcançadas por Deus, para que o refrigério de Deus alcance a vida das pessoas. Eu estava falando sobre a necessidade que temos de escolher fazer as coisas da forma correta, porque quando nós decidimos de forma errada, nós colocamos princípios errados na nossa vida, nós geramos na alma, na nossa e na alma das pessoas, problemas profundos. A vida que segue, a vida que anda, mas a alma fica ferida anos depois.
pessoas que precisam ser alcançadas, tocadas e curadas. O Deus de Davi, o pastor de Davi, o Senhor de Davi, é aquele que sara a alma, é aquele que cura a alma ferida, é aquele que alcança aonde as medicinas não vai, é aquele que separa juntas e medulas, é aquele que tira da sua alma a tristeza que há muito tempo tem aplacado você, tem trazido tristezas na sua alma. Você tem tido dificuldades relacionais com Deus, porque a sua alma está ferida lá atrás, e Deus essa noite está querendo curar você, querendo tirar da sua alma feridas que impedem o teu relacionamento para com Ele. Ele precisa ser aquele curador da sua alma, Ele deseja ser o curador da sua alma. Quem é Deus para você? Ele é muito mais do que o Criador, Ele é Senhor, Ele é poderoso, Ele é o Senhor, Ele é o provedor, Ele é o Deus presente, Ele é o sarador. Dentro das características desse pastor, ele também, além de ser o provedor, ele é o condutor. Veja aí, vamos ao texto bíblico, ainda no versículo 3, depois de refrigerar a alma, ele vai dizer que ele guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ele não diz que ele indica o caminho, ele não diz que ele diz para você para onde você tem que ir, não. Ele estará com você, Ele estará te guiando, Ele é o teu condutor, Ele é aquele que vai à sua frente, Ele é aquele que vai abrindo o caminho. Eu imagino um pastor conduzindo as suas ovelhas, e quando ele vê um abismo, ele muda o caminho, ele desvia a ovelha daquele buraco. Ele é o teu condutor, Ele precisa ser aquele, o pastor, o Senhor, pastor que conduz. Quem é Deus para você? Ele deseja ser o pastor que conduz a sua vida. Eu imagino um pastor com seu cajado andando, e quando aparece o lobo, o pastor vai com o cajado e espanta o lobo, afasta o mal da vida da ovelha. Quem tem conduzido a sua vida? Quem tem decidido? Quem tem mostrado o caminho para você? Semana passada eu terminei o Salmo 1, onde eu falava sobre o conselho do ímpio, a caminhada em meio a pecadores, e o assentar-se para se tornar um escarnecedor. Hoje nós estamos tratando daquele que me guia, aquele que deseja ser o seu pastor, aquele que deseja guiar você a caminhos de paz, a lugar de refrigério. O Senhor essa noite deseja tomar a sua vida em tuas mãos. Eu imagino o pastor pegando a ovelha ferida com carrapicho, fazendo um carinho, cuidando da ovelha. Ele é o pastor, Ele é o bom pastor. Ele deseja conduzir você, Ele deseja ser o condutor da sua vida, retirando do teu caminho todo empecilho, toda dificuldade, todo tipo de mal que pode ferir você. Não é um pastor que diz vai, Ele é um pastor que diz vem. Ele não deixa você ao meio caminho, não. Ele chama você para estar junto dele. Me veio à mente aqui agora, eu lembrei disso, um estudo que eu fiz sobre esse assunto. Às vezes,
O pastor de verdade, o pastor de ovelhas de verdade, às vezes ele quebra a pata da ovelha, e aí a ovelha não pode andar, e aí o pastor pega a ovelha e carrega a ovelha sobre os seus ombros, e ele cuida da ovelha, ele ata a pata daquela ovelha, ele coloca remédio, unguento, ele trata a ovelha, e depois, quando aquela ovelha estiver curada, aquela ovelha que não obedecia, aquela ovelha que era rebelde, aquela ovelha que teimava ir para o abismo, aquela ovelha que teimava fugir do aprisco, essa ovelha, depois de corrigida, segundo os condutores de ovelha, os verdadeiros pastores da vida real, dizem que quando aquela ovelha fica sã, ela nunca mais se afasta do seu pastor. É muito interessante isso. Ela passa a reconhecer o cheiro do seu pastor, e ela passou a andar necessitada nos ombros do seu pastor durante um tempo tão grande, que até a voz do seu pastor se torna inconfundível. Você tomou uma queda, você se feriu em meio à sua caminhada como ovelha. Talvez você possa ter acreditado a esse acidente a sua vida. Você pode ter colocado na conta do pastor: o pastor não cuidou de mim, o pastor não me viu, ele foi permissivo. Talvez Deus esteja corrigindo você hoje. Talvez Deus esteja com o seu cajado te dando um toque, para que você venha a ter necessidade de ficar sobre os ombros do pastor, para que você dependa mais dele, para que você esteja mais perto dele, para que você sinta o cheiro e a voz do seu pastor. O texto continua. Além de ele ser provedor e condutor, ele é o Deus protetor. A partir do versículo 4, por isso que eu amo a Bíblia, irmãos, porque ela em momento nenhum diz que a minha vida seria melzinho na chupeta, mamão com açúcar. Nunca. O versículo 4, o texto vai dizer assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Deixa eu explicar para você o que é o vale da sombra da morte. Em meio aos períodos de perseguição, existiam vales que eram considerados vales de morte, porque eram vales de emboscadas, eram locais onde não havia por onde passar, e só havia um lugar a se passar para ir a determinada localidade. Como aquele lugar era um vale fechado e a pessoa não tinha para onde ir, ela obrigatoriamente precisava passar por este lugar. E era um lugar de fácil emboscada. Então eram considerados vales de morte, vales de perseguição. E aí o texto, o salmista vai dizer assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O protetor, ele passa com você em meio às dificuldades da sua vida.
é o Deus, é o Jeová Chamar, é o Deus sempre presente. Talvez hoje você possa estar passando pelo vale da sombra da morte. Em meio a tudo que temos vivido, talvez você possa estar passando dias difíceis. E eu quero dizer para você essa noite, em nome de Jesus, quem é Deus para você? Quem é Deus para você? O Deus do Salmista 23, do Salmo de Davi, que é o pastor da ovelha, ele afirma que em meio ao vale da sombra da morte, Jeová Chamar é teu Senhor. É o Deus que sempre faz presente em sua vida. Você não está só. As coisas não estão aquém. O fato não está além do conhecimento de Deus. Nós lemos o Salmo 24, quando iniciamos o nosso culto, aonde ele diz: o Senhor, ao Senhor pertence toda a terra, e tudo que nele há se contém, o mundo e os que nele habitam. Nada está aquém dos olhos de Deus, mas ele precisa que você o declare Senhor da sua vida, para que ele se torne o Deus presente, o Jeová Chamar, o Deus que se faz presente em meio às adversidades, às dificuldades e às tristezas da vida. Você não está só. O salmista reconhece que mesmo em momentos de conduções de vida, o pastor está com ele, está conduzindo ele mesmo em meio ao vale da sombra da morte. Ele confia em Deus, ainda que ele passasse por qualquer dificuldade, ele não temeria. Você tem temido? Você tem tido medo? Você tem vivido dias de angústia? Eu não estou dizendo que você vai se conduzir de forma arbitrária. Eu não estou dizendo que você vai se posicionar: ah não, porque Deus é o Senhor que me guarda, é o Senhor presente, e eu vou viver de qualquer forma porque Ele é meu Senhor. Não, não estou falando disso. Você tem que fazer a sua parte como ser humano, mas você precisa entender que Ele guarda você, está contigo. Ele é o Jeová Chamar, é o Deus que está presente juntamente contigo. Você não vai sair em meio a um tiroteio, no meio da troca de tiro entre bandido e polícia, e sair no meio do tiroteio dizendo que Deus é o meu Senhor e está comigo e não temerei mal nenhum. Não é dessa incoerência que estamos falando. Estamos falando de que em meio às adversidades, em meio à dificuldade, o salmista, como ovelha, ele declara que Jeová é o seu chamar, que o Senhor é aquele que está sempre presente, mesmo em meio à adversidade. Ele não teme o mal, ele não se deixa ser paralisado em meio às circunstâncias. A fé dele não é abalada, a fé dele não é roubada em meio à circunstância. Eu lembro agora do versículo que diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, façais sempre para que o nome dele seja glorificado. A confiança do salmista está em que tudo aquilo que vai acontecer com ele está na mão do pastor. Quem é Deus para você? Ele tem sido o bom pastor, ele tem sido o Jeová Rafá, ele tem sido o Jeová Jirê, ele tem sido o teu Shalom, ele tem sido o teu chamar, ele tem feito presença na sua vida. E o salmo continua: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Veja que
O salmista, entendendo e conhecendo muito bem a vara e o cajado, e eu não sei se você sabe, a vara e o cajado, ela tinha algumas utilidades para o pastor. Ela tem algumas utilidades para o pastor. Não é à toa que a ponta do cajado tem uma curva, igual o cabo de guarda-chuva. Aquela curva, ela existe para que em dado momento o pastor, ele inverte a ponta do cajado, pega aquela parte curvada e alça o pescoço da ovelha e traz a ovelha para perto dele. Aqui, o consolo da vara e do cajado é estar apto a ser pescado pelo pastor, a ser conduzido, a ser trazido pelo pastor. Às vezes, você como ovelha pode achar que um puxão de orelha do teu pastor é uma coisa ruim. Você pode pensar às vezes que uma repreensão vinda de Deus através da sua palavra pode ser ruim. Mas o salmista está dizendo o seguinte: para ele era consolo ser pescado pelo pastor, era consolo para ele ser trazido para perto do pastor, porque ele sabia que o desejo do pastor, apesar de às vezes ter que arrancar carrapichos da ovelha, o produto final disso era bênção, era carinho, era consolo. Ele parte para o versículo 5 dizendo: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo. Agora, Davi aqui, é meio característico das escritas, Davi aqui agora não trata mais da questão de ovelha, ele trata agora da vida humana. Ele fala sobre colocar uma mesa na presença dos adversários. Ele diz que unge a cabeça com óleo e o seu cálice transborda. Preparar uma mesa na presença dos adversários não é a ideia de que você vai destratar o adversário, não. É mostrar que Deus, a soberania de Deus, que assim como a gente leu um pouco antes, no versículo 3, guia-me por veredas da justiça por amor do seu nome. Aqui no versículo 5, preparar uma mesa é demonstrar para o adversário que existe um pastor, existe um Senhor que cuida daquele que o tem como Senhor. Ele traz no versículo 5 que estar sendo recebido por Deus e tendo sobre a sua cabeça a unção do óleo, a presença do Espírito Santo, faz com que a vida da pessoa que tem Deus, aquele que sabe quem é Deus, aquele que sabe quem é Senhor na sua vida, vai trazer por conseguinte na sua vida uma vida que transborda, transbordante. E é interessante, né, que aquilo que transborda é aquilo que excede de você e alcança quem está por perto. Sabe o que eu vejo aqui, irmão? Você está andando perto de quem? Você está recebendo de quem? Porque quando você anda perto de pessoas que o Senhor é o pastor das suas vidas, as bênçãos que transbordam sobre a vida dessas pessoas alcançam aqueles que estão ao redor. Você quer ser abençoado? Anda comigo.
Você vai ser abençoado, porque Deus tem sido transbordante na minha vida. Você quer ser abençoado? Ande com pessoas que têm o Senhor como único e suficiente Senhor e Salvador das suas vidas. Você vai ser abençoado. Você precisa entender que ter Deus como pastor da sua vida faz de você uma pessoa transbordante em Cristo. As bênçãos, as benesses de Deus vão alcançar você, mas elas não são só para você, elas existem para transbordar e alcançar as pessoas que convivem perto de você. É o nome do Senhor, por amor do seu nome, você é transbordante, alcançando as pessoas que estão perto de você. Quem é o Senhor para você? Ele é o Jeová Nissi, Ele é a sua bandeira. Teríamos aqui mais alguns nomes, irmãos. Ele é o El Shaddai. Quem é Deus para você? Ele é o El Shaddai, é o Deus Todo-Poderoso. Quem é Deus para você? Ele é o Jeová Rafá, é o Senhor. Quem é Deus para você? Para Davi, é o Jeová Jireh, o Senhor provedor. Ele é o Jeová Shammah, o Deus sempre presente. Ele é o Tsidkenu Yahvé, que é o Deus da justiça de Davi. Quem tem sido a tua justiça? Quem é Deus para você? Quem tem tomado as tuas pendengas? Quem tem sido o teu justiceiro? É o Jeová Nissi, é a bandeira de Deus. É o El Elyon, é o Deus forte, é o Senhor dos senhores, e é o Jeová Shalom, o Deus da paz. Bondade e misericórdia certamente me seguirão. Você não vai andar atrás de bênçãos, é elas que vão te seguir. Você não precisa estar correndo atrás das coisas, porque quando Ele é teu Senhor, quando Ele é teu pastor, as bênçãos seguem você, elas te perseguem. É o desejo do coração de Deus abençoar os seus. Bondade e misericórdia certamente me seguirão. E não é uma semana, não é um dia, não é um mês, não é no momento de que tudo vai bem, não é no momento da bonança, ou em que você está abastado, não, são todos os dias da sua vida. O salmista vai dizer que a misericórdia certamente vai o seguir todos os dias da sua vida. E aí ele termina dizendo que ele passaria a habitar na casa do Senhor para todo sempre. Quem é Deus para você? Ele tem sido teu pastor. O salmista vai falar daquilo que ele entendia. Ele tem sido tudo isso na sua vida. Hoje aconteceu uma coisa bacana aqui. A Rosinha chegou triste, meio abatidinha. E aí tivemos nossa aula. E depois ela colocou no grupo da igreja que ela foi renovada, porque as misericórdias do Senhor alcançam aqueles que têm o Senhor como único e suficiente dono das suas vidas. Ele quer ser o dono da sua vida. Ele não quer só salvar você da morte eterna, não. Ele quer ser o provedor, Ele quer ser o curador, Ele quer ser o sarador. Hoje, aqui, nesse tempo, em meio a tudo que temos vivido, Ele não quer só ser Salvador, não. Ele precisa ser Senhor hoje. Ele precisa ser Senhor hoje da sua vida.
Eu quero convidar o Ministério de Louvor para cantar a música que eu pedi. Depois eu quero orar por você que está na sua casa, você que escutou essa mensagem, você que foi alcançado. Eu quero orar por você depois. Sim, vou orar por vocês que estão aqui também, com certeza. Que você possa ser e carregar a sua bandeira, que Ele possa ser o Deus da tua paz. Pai, nós queremos te agradecer, porque Tu és maravilhoso, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu pastor, e
obrigado, Pai. Toma a vida de cada um nessa noite. Essas pessoas que estão com a alma amargurada, que o Senhor possa ser o curador da alma nessa noite, possa ser o libertador, possa ser o Deus dos deuses, o Deus forte, o guarda de Sião, o Deus da paz. E que em nome de Jesus, o teu nome seja glorificado neles e através dele. Que haja transbordamento nessa noite, que haja bênçãos de Deus na sua vida nessa noite, que você seja curado em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu Rafa, meu Senhor, me cura toda dor. Se devendo e até Minha justiça é Elohim, Elohim, Deus, o controle está, meu Deus, tudo governa. meu Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Se devendo e até minha justiça Elohim, Elohim, Deus, o controle está, meu Deus, tudo governa. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero agradecer a oportunidade que temos tido de entrar na sua casa. Eu quero pedir para você que está aqui e você que está nos assistindo, depois se inscreve lá no Facebook da igreja, coloca lá, se inscreve lá, começa a anunciar, começa a propagar o Facebook da nossa igreja, para que nós venhamos através desse trabalho que iniciamos mediante a necessidade da pandemia, porque o nosso desejo agora é não parar mais, mesmo que quando tudo isso passar, nós vamos continuar fazendo as nossas lives, para que pessoas possam ser abençoadas. Então eu quero pedir que você convide pessoas, passe o link da igreja. Nós estamos também no YouTube. No YouTube não é ao vivo, a gente coloca no YouTube depois, mas você pode pensar em pessoas que precisam ouvir uma mensagem de Deus e possam ser alcançadas pela bênção da palavra de Deus. Anuncie aí para amigos, parentes, pessoas que você pode estar passando. Amém? Que você tenha uma boa semana, que Ele possa ser o teu Senhor. Quem é Deus para você? Ele é tudo isso que você aprendeu hoje, que Ele venha a ser tudo isso realmente na sua vida, em nome de Jesus. Eu quero pedir que você que é membro da nossa igreja, que é dizimista, que é ofertante, não deixe de contribuir para que nós possamos permanecer aqui nesse lugar. Estamos pedindo uma nova estratégia para Deus, para conseguir o fundo financeiro para pagar o nosso aluguel. Então mantenha a sua fidelidade. Ele é o teu provedor, Ele é o nosso provedor, e até aqui nos ajudou o Senhor, por isso estamos alegres. Pai, nós queremos te agradecer por esta palavra. Obrigado, Senhor, porque Tu és e tens sido o nosso pastor. Muito obrigado por isso. Nos leva, Senhor, debaixo da Tua paz e da Tua graça, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, a edificação e a exortação do Espírito Santo de Deus possa estar sobre a minha e a sua vida, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.